E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com o Raoni, com o Arthur, né? E eles estão para falar. Bom, o Raoni é esse daqui e o Arthur é esse, tá? Então, eu vou até arrumar aqui para que a gente não tenha um problema de compreensão aqui. Três indivíduos, eu tô por baixo, né? Ali comparando com os dois, eu tô por baixo. E a gente está aqui para falar sobre o lançamento do livro, né, o Narrativas Interativas Contemporâneas, e falar sobre o artigo deles, Fricções, Construções de Sentido e Suas Intersecções no Fazer do Sujeito em Sociedade. É, eu, eu senti que é um artigo com um texto já denso, né? Então eu queria pedir para vocês explicarem o sentido, assim, primeiro do texto para a gente chegar nas narrativas interativas, né? Então a gente pode começar com quem? Raoni? E tá Beleza, seu áudio. Ele falou para eu começar, né? Isso, Tá tá bom. bom. Entendi. Então, boa noite, né, pessoal aí. Eu sou o Arthur Barbosa, falo aqui de Palmas, Tocantins, né? Sou professor no Colégio Itop e bartender na Folkswood Bar, né? Para quem chegar aqui já sabe onde me encontrar. Estamos falando aí hoje do artigo Fricções, Construções de Sentido e Suas Intersecções no Fazer do Sujeito e Sociedade. Conversando com os colegas, né, conversando até com o Rafael, aí eu estava discutindo sobre o nome, né, Fricções, que é um nome assim bem provocativo, né, porque lembra muito a física, e é nesse fazer físico que a gente tenta inserir o nosso artigo, né. O conceito que eu falo das fricções vem de um texto que eu venho falando da linguística cognitiva, né, que vai falando que a cognição ela é da ordem do corpo, ou seja, ela é corpórea / corporificada, né? E é nessa fricção entre sujeito e meio ambiente, né, que gera sua cognição e nesse processo vai criando a cultura, cada uma no seu lugar, né? E no nosso texto vamos abordar não só o sujeito jogador, que somos todos nós aqui, né? Acredito que todo mundo que vai assistir esse vídeo seja minimamente versado no RPG, né? Essa imersão que o RPG causa, né, nós interpretamos como essa fricção possível e factível de construir um sentido em específico. E isso, no ambiente crítico, afeta, né, os nossos pensamentos sobre a sociedade, tanto no âmbito escolar, acadêmico, né, conteudista, que eu diga, né, temos aí todo um know-how de conteúdos a ser até, por assim dizer, friccionado, né, entre RPG, sujeito e professor mediador, né? Então nós estamos nesse ambiente em que a fricção significa exatamente essa imagem desse contato entre as partes que tocam o RPG, seja ele como linguagem, seja ele enquanto mediador dos assuntos entre nós que estamos jogando / assistindo, né? As fricções se dão nesse ambiente. Beleza. Me ouvem, colegas? Sim. Perfeito. Bom, antes de mais nada, saudações a todos, né? Um prazer estar aqui com os grandes colegas, que até poucos anos atrás, em 2017, eu os lia, né? E agora cá estou eu sentado à mesa com eles. Isso é muito bacana, né? Por exemplo, a minha perspectiva dentro do nosso artigo, o Fricções, Construções de Sentido, ela se passa exatamente pela situação em que me encontro. Por exemplo, vejam os senhores e os nossos espectadores. Estou eu aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, um bairro periférico, onde moro e onde leciono. Então, essas coisas são interessantes, porque na minha concepção, desde 2017, senhores, não há a necessidade de conversar sem que nos concentremos de onde falamos, né? E aqui me vejo numa periferia geográfica, me vejo construindo um sentido para a minha vida educacional e docente e também como jogador de RPG. E como todo jogador de RPG que somos, né, a gente quer sempre espalhar a mensagem. E para mim,
de uma maneira bem sintética, bem resumida, eu acho que o RPG, ele já consolidou-se, apesar das versões ao contrário, no nosso imaginário acadêmico, de uma maneira muito tranquila. Chegou a hora de confrontarmos algumas ideias cristalizadas e propondo novos debates para o RPG. E eu acredito que com esse nosso artigo isso vai ser possível, não só agora, né, na produção desse livro que estamos todos aqui produzindo, mas também nas discussões das mais variadas que todos aqui já puderam estar presentes. Então, essa construção de sentido, sem adiantar muito, né, o nosso conteúdo, ela passa pela percepção de que há uma vasta produção acadêmica, mas alguns detalhes não foram ditos, sequer foram mencionados, e tem a ver também com a nossa construção cotidiana, que passa pelo aspecto social, econômico e também cultural. Então, a perspectiva, na minha fala aqui junto com os senhores, é neste sentido, é trazer a gente para a discussão com o pé no chão, e por que não dizer com o pé na lama, já que estamos, inclusive, enfrentando problemas no nosso país. Mas, enfim, é só uma perspectiva inicial para a gente poder bater esse papo. Um abraço aí a todos. Haja lama, haja lama. Mas tem um fator muito interessante que você falou de ler, e a gente publicando juntos, né? E com tantas pessoas tão importantes assim do cenário. Essa questão né? Eu achei interessante essa discussão, porque quanto mais a gente vai estudando assim, a história do RPG e etc., a gente percebe que a história. O, o RPG ele é uma prática, né? A gente poderia falar que é um livro, mas é um livro ao mesmo tempo que é o jogar, né? O quanto que o livro e o jogar estão relacionados, mas o quanto que existe um certo trabalho aí de divulgar, de fazer, de manter vivo, né? E vocês morando em regiões distantes, né? Palmas e Fortaleza, é interessante a gente perceber exatamente isso. O quanto que existe aí, eu não sei se eu estaria, né? Eu estou jogando e vocês pegam o que tá, o que não tá, vocês rebatem e falam o quanto que o jogador ele constrói o sentido da sua comunidade de jogadores, né? Não sei se isso tem ali alguma ligação, mas o quanto que essa comunidade existe por uma prática ativa, né, dos jogadores, principalmente em locais distantes, que não tem grandes editoras, ou às vezes não tem grandes livrarias, né? Eu já entrevistei o Raoni, ele já me contou de algumas livrarias, mas o quanto que muitas vezes isso depende da prática, né? Essa construção de sentido tem algum sentido dentro desse pensamento? Olha só, é interessante quando a gente puxa a construção de sentido e o Raoni cita, né, a construção de sentido cotidiana. Por quê? Dentro do artigo a gente vai desdobrar um pouco essa questão de que são diferentes, né, as abordagens e visões que pessoas de grandes metrópoles têm, né, o capital cultural sendo muito diferente, as construções de sentido são diferentes. Então, assim, se você pega algo muito específico para trazer para um ambiente interiorano, você acaba esbarrando em questões que, em um ambiente mais metropolitano, você não se preocuparia. E em diferentes regiões, eu poderia até dizer um caso muito específico de uma região quilombola que eu atendi durante o percurso da universidade, né, em que nessa região tinha uma casa de auxílio, né, num lugar religioso que auxiliava jovens lá em situação de, né, dificuldade social, né, e aí os rapazes lá moravam e eu atendi eles uma vez por semana com atividade de RPG. Só que o ambiente lá, por essa questão específica, tinha construções de sentido muito, muito enraizadas, a ponto das pessoas que lá estavam, ao fazer a imersão do RPG, né,
dentro de histórias como o Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras coisas, acabando no tocante de mitologia grega, porque o que eu levei era um Sítio do Pica-Pau Amarelo e os 12 Trabalhos de Hércules, né? E nesse diálogo de Sítio do Pica-Pau Amarelo, no fundo do mar e outras deidades gregas, né, naquela pegada bem fictícia, surge a pergunta, professor, mas isso tudo aí é mentira, né? Porque só existe um Deus de verdade. A criança, ela não conseguiu estar num nível de imersão, mas isso não foi porque ela não quis. Foi porque as construções de sentido que estavam no jogo e que estavam dentro dela estavam ali no momento de conflito. E ela ficou ali no choque entre as realidades. A realidade fictícia, que ela sempre foi fictícia, porque o RPG é um jogo. Então ele sempre foi fictício, então nada disso é verdade. Só que a criança entrou no conflito de ser apresentado a uma nova cultura muito distante com a construção similar à dela. Ora, se esses são deuses, qual a diferença do meu Deus para esses deuses? E esse conflito gera, no sentido educativo, oportunidade de mediação justamente desse contexto, né? Eu gosto de citar essas experiências, tanto do passado quanto do presente, né? E no presente aconteceu algo similar há alguns dias, justamente num conflito de construção de sentido, em que alunos estavam jogando numa situação de América Espanhola, e um dos alunos tomou a seguinte decisão, pediu para o robô que os acompanhava atirar nas caravelas, né, que estavam chegando no continente. E uma dessas caravelas foi explodida, né? A princípio, dentro de um jogo, estilo GTA, você pega o dinheiro e vai embora, né? Você mata todo mundo e vai embora. Mas, qual é a realidade? A realidade é que uma imersão pelo RPG, num ambiente crítico, pode causar coisas como essa, em que, após a pessoa tomar essas decisões, ser discutido dentro de jogo e fora dele. O que foi feito? Por que você atirou num navio com 30 pessoas? A resposta do aluno foi simples, e eu consegui ver a construção de sentido que ele, né, teve para chegar nessa decisão. Ele falou, uai, professor, os navios estavam vindo aqui, eles vão chacinar os indígenas, eles vão matar todo mundo aqui. E a discussão que foi gerada foi, você sendo viajante do tempo, e eles não tendo cometido crimes ainda, não pode julgá-los, né? E é o mesmo diálogo que está carregado aí o Cavaleiro da Lua, da Disney agora, né, que lançou recentemente. É o mesmo diálogo que tem no Minority Report, o filme. Esse diálogo é muito rico dentro do ambiente educativo, porque não só media discussões filosóficas, de linguagem rebuscada, nem nada, mas também de cunho ético, moral, social, construindo, sim, uma comunidade escolar, pensante, criativa, crítica, né, através de embates entre verdades que aconteceram dentro de narrativas. Então, o nosso artigo se faz nessa questão de buscar nas narrativas essas imagens para, no ambiente crítico educacional e também na vida cotidiana, que a gente, né, principalmente os docentes, não conseguem separar muito bem, até porque não há separação, né? A escola está dentro da sociedade, ao mesmo tempo que é uma micro-sociedade, né? Mas as construções de sentido lá criadas são válidas dentro da escola e na vida, né? Professor Arthur, essa frase, né, essa entonação que você coloca me lembra uma das últimas frases que eu tive na entrevista com o professor Rafael Vasquez, que foi justamente a ideia de pensarmos, né, em como os indígenas olhariam as caravelas chegando. E olha que curiosidade, se você pegar a entrevista que tivemos, uma das últimas frases é essa, né, que é a frase de um historiador cearense chamado Capistrano de Abreu. E fricções porque as realidades colidem, né? São essas realidades que estão em constante choque, né? A realidade do capital econômico, a realidade do capital cultural, e é nesse momento onde o RPG evoca toda a sua potencialidade, né? Desculpa o trocadilho. Mas é justamente isso, porque em momentos de realidade pura como essa, às vezes, tão distantes da vida do próprio professor, do seu alunado, né? É onde a gente vê ali a possibilidade do RPG ser introduzido e aí sair do mesmo, né?
sair da ideia de uma divulgação do nosso hobby como uma capacidade distintiva entre os indivíduos, né? E sim de agremiação, e sim de cooperativismo que se perdeu, né? Nas últimas décadas, embora o nosso acesso, inclusive financeiro, tenha melhorado, né? Isso não se reverteu culturalmente, e isso é um ponto importante, porque a gente pode, utilizando desta ferramenta, como a gente pretende sempre, 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 né, e evocando essa possibilidade, de fazer a nossa concepção de mundo em choque, né, em rota de colisão com a realidade do aluno, e por que não dizer daquele jogador que está ali num evento, né? E por que não dizer naquele jogador que está chegando agora nesse nosso hobby? E por que ainda não dizer de tirar as amarras dos nossos jogadores mais veteranos? Às vezes, o que aparenta é que já estamos tão consolidados e no nosso trono, né, no alto da nossa sabedoria RPGística e de vários livros lidos por aí, né, das edições de luxo, etc e tal, parece que nos falta esse choque de realidade. E aí eu faço aqui uma ode também às provocações mais recentes nos últimos 2 anos, né, das produções nacionais, né, onde você tem uma perspectiva não belicista, e aí evocando a sua própria fala, Vasquez, há uma concepção freiriana do colega Bastos, né? Então veja, por que não tornar tudo isso, né, nesse grande caldo da cultura nacional, numa fricção constante? Eu acho que a proposta do nosso artigo, ela vem de encontro a essa necessidade da percepção nossa como educadores, mas também como público jogador de RPG no Brasil. Vocês já abriram aqui várias linhas, né? Para vocês foram falando e eu fui pensando. Primeiro ponto que eu gostei muito é que, né, aí a gente pensa com Bourdieu, né? Eu acho que aqui a gente tá em casa pensar com Bourdieu. São os vários campos, né? Quando fala a escola não é o cotidiano, né? Muito pelo contrário, escola e cotidiano muitas vezes tem esse confronto. E essa história do seu aluno, Arthur, é muito interessante porque nesse momento em que ele pega uma ficção que vai contra um outro mundo, que é o mundo da igreja, que deve estar maior, né? Quer dizer, como que essas instituições sociais vão mediando essas construções de sentido e nessas intersecções, né? Que é a intersecção das instituições, eh, dos campos variados e dentro desse fazer. E aí, o que eu achei interessante é essa questão que o RPG também não é o cotidiano, mas o RPG também não é escola, o RPG também não é religião, apesar que ele pode tangenciar, né? Todas essas esferas, todos esses caminhos. E dentro dessa discussão, né? O Raoni e o Arthur também falaram bem, né, sobre essa questão de estar longe dos centros, né? Acho que principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, hoje em dia Porto Alegre, né, tem as grandes editoras, que é a Jambô, por exemplo. Vocês sentem essa, essa situação de estar, né, dentro de uma condição tá longe, né? Como o Raoni falou, na periferia. Nesse sentido, assim, vocês sentem que existe é, uma dificuldade ou uma tradução na própria linguagem nesse sentido? Porque o sujeito que vive longe dos grandes centros, eu imagino eu que deve pensar ou tem demandas diferentes do sujeito dos grandes centros, né? Vocês capturaram algum tipo de interferência nesse sentido? Eu vejo assim, o relato aqui de uma situação de Palmas é um lugar muito isolado e muito novo, né? Ao contrário de outros lugares que são muito isolados e são antigos, aqui é isolado e novo. O que quer dizer que só tem gente daqui mesmo, gente da minha idade, 20 e poucos, 30 e poucos, só.
As demais pessoas são de outros lugares do Brasil. O que quer dizer que a parte cultural que tem em alguns lugares, que é oriunda de partes históricas, inexiste aqui, porque a história é muito próxima. Então, são comemorações que até existem, mas são cíclicas com governos, né? Um governo propõe uma comemoração, outro governo outra comemoração. Não há algo que está ali preso nas amarras do tempo, entendeu? Então, assim, se uma loja abre, a outra fecha. Acontece esse frequente abrir e fechar do comércio. E você percebe, ao contrário de outros lugares, que quando um comércio fecha, às vezes é um comércio muito antigo. Mas aqui não tem muito essa realidade, porque nada é muito antigo, tudo é muito perecível. E as pessoas aqui vêm e vão, ao ponto de os esotéricos da região dizer, né, que ninguém fica no ponto geodésico do Brasil se não tiver nada a resolver, né? Então, até uma questão muito interessante e cultural, porque se você for parar para pensar nessa questão energias e coisa e tal, você pode aí ter pano para manga para discutir, né? Mas o fazer interiorano, no caso aqui, que é uma capital, você sente a diferença, né? Eu não sou oriundo daqui, né? Sou de São Bernardo, morei em Diadema, né, no ABC Paulista, e lá, já na minha infância, a oportunidade cultural era completamente outra, com bibliotecas, projetos, eventos. Já fui em encontro internacional de RPG quando criança, essas coisas, esse tipo de evento. Anime Friends já era um evento muito grande, né? Agora, veja só, quando eu vim para o Tocantins, né, além de, no primeiro ano, eu não ter tido contato com ninguém dessa área, no máximo alguém que escutava uma música diferente, um estilo que era diferente do daqui, mas a maioria das pessoas ainda, não vou dizer limitadas, mas cerceadas pelos sinais que tínhamos na época, né? Até porque a internet ainda estava, né, em evolução. Hoje, nós temos aí nos celulares uma grande ferramenta de imersão do paradigma global, né? Que anteriormente não tinha esse contato. Então, as pessoas foram aderindo a uma espécie de globalização do paradigma, né? Parece conversa de mago, mas é mais ou menos isso, em que o ambiente tecnocrático começou a infestar os locais, tecnocrático no sentido de avante com a tecnologia, e com a tecnologia, a mídia global. Só que note, essa mídia global é tão forte que, em lugares com a cultura não tão expressa a nível social como aqui, você vê esse contraste, você vê a diminuição da cultura local em prol de grandes shows e grandes celebridades externas, né? Teve até uma notícia recentemente que teve um show do aniversário da cidade. Um artista grande ganhou uma grande parcela de dinheiro, e o artista que fez uma música que foi denominada Hino da Capital ganhou por volta de R$2.000. Então, há essa discrepância do não reconhecimento da cultura, mesmo ela sendo uma cultura neófita, né? Então, assim, no caso daqui, é muito visível. Você vê os povos e as tribos andando, você vê em local que tem comida nordestina, o pessoal congregando, e você vê em locais, como tem aquela famosa entrevista sobre a liberdade, né, no YouTube. Se você pegar os eventos de anime aqui, mesma coisa. Os otakus se reunindo naquela força que falamos antes, né, do fazer, da ação, porque essa comunidade, ela existe na congregação dos pares, assim como qualquer outra. Hoje nós temos, né, com os jovens aqui da capital, grupos de batalha campal, eventos de anime, agora estão vindo mais de um. Quando eu cheguei aqui, ainda estavam fazendo o primeiro, naquele mesmo esquema que todo mundo já sabe, que é um evento de RPG numa escola, e é o evento clássico de todos os lugares, né? Então, a gente chega no local da mesmice, em que, ciclicamente, vive-se a mesma coisa, né? Então, nesse cenário, eu tenho isso a dizer. Eu vou falar para o Raoni que a parte dele lá é bem mais impactante. Bom, eu fico pensando, né? O nosso público, ele é diletante, né? E diletante que ele adora essa perspectiva de que está em evidência de uma maneira diferenciada. E essa provocação, né? Essa fricção que a gente propõe,
ela é constante no nosso artigo. E ela é necessária para que nos faça tirar dessa acomodação do pensamento, né? Nos faça voltar a ter uma ideia de que o próprio uso do RPG, ele pode ser considerado crítico e deve ser crítico. E de maneira que eu, como cearense, né, fortalezense que sou, desde nascido, em hipótese alguma poderei me furtar de dizer que na minha região, no meu Nordeste, ser alfabetizado para algumas situações reais, ela é um privilégio, né? E imagina o letramento. E essas potencialidades, né, essas capacidades que a gente pode adquirir ao introduzir, né, outras pessoas, ou sermos introduzidos no jogo, elas são importantes. E aí, sem me alongar muito, né, sendo um pouco mais sintético, mas veja, eu estou numa região onde a maior parte dos alunos só leem porque os professores estimulam. Dados, e eu não vou ficar levantando para não tomar nosso tempo, mas dados explicam aqui que 31% dos alunos da rede estadual só leem porque um professor indicou alguma leitura. Ora, o que é isso se não uma janela de oportunidade? Em breve também estarei produzindo um artigo provocando a rede pública estadual do Ceará nesse sentido. Mas não no sentido de trazer o jogo para dentro da sala, porque isso me parece ponto pacificado. E sim, na reintrodução de um elemento que ajuda no letramento e alfabetização e na capacidade imaginativa, como nos dizia e alertava o próprio Albert Einstein. Né? Então, mais importante do que o conhecimento é a imaginação. E quem tem, meus nobres, quem tem, aproveitando o ensejo da fricção, a capacidade abstrativa? Quem pode trabalhar com longo prazo? Todos nós aqui temos essa capacidade. O nosso público RPGista tem essa potencialidade também. Então, por que não recolocar isso nas estantes das nossas escolas? Então, na minha perspectiva, né, fechando, digamos assim, a fala para não entregar muito, né, do nosso artigo, a provocação ela vem nesse aspecto, né, de discutirmos coisas não discutidas ou esquecidas, né. O professor Vasquez deve lembrar que um desses aspectos é o comercial. E eu pude trabalhar com isso em pesquisas pregressas, né? Como anda o comercial e o aspecto também dos comerciantes? Qual é o público atingido? Quem está lá? Então, vem nessa perspectiva também a fala Fricções com o professor Arthur. Muito provocante. De novo, eu comecei a pensar algumas coisas aqui sobre as fricções, sobre essa questão que você falou da abstração. Eu acho que ela faz a capacidade de abstrair, ela é interessante que ela faz uma ligação muito direta com a história do Arthur, da Luna falando assim, mas isso tudo é mentira, porque para ela, de certa forma, existia alguma literalidade naquela narrativa que ela precisaria aprender a lidar, né? Que olha, a gente está falando aqui é mentira, assim no sentido de que é uma ficção, né? Mas a ficção fricciona, né? Ela 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 vai gerar esse choque, esse estranhamento também no mundo, né? Bom, acho que para não entregar muito, né? Vocês têm alguma consideração final assim para fazer, para alguma coisa que acabou escapando, para a gente convidar o pessoal a ler? Para finalizar, acredito que a gente pode, né, até revelar em vídeo, né, que o nosso desejo com essas discussões é nos encaminhar justamente para a escrita de um livro, né? Um livro que venha falar justamente de discussões acerca disso que foi falado aqui, construção de sentido e as intersecções no fazer do sujeito em sociedade, no sentido de que discutir o RPG na sua metalinguagem, entre aspas, deixando os campos vencidos para trás, né? Aquilo que já falamos da reinvenção da roda e tudo mais, para que possamos nos debruçar nessa conversa mais específica. Por quê? Porque se essa discussão não for feita num coletivo e não tentarmos levar para as redes, principalmente escola pública,
eu acredito que nos vinculamos apenas ao paradigma do acesso via capital, ou via, né, ONGs, etc., distribuição e tal, mas levando em conta que o RPG tem todos esses benefícios que falamos, etc. e tal, vale a pena uma discussão sobre essa linguagem, tendo em vista a fornecer, né, novas discussões dentro do nosso âmbito da educação pública brasileira, né? Respeitando as habilidades e competências lá já colocadas e até se posicionando também como, não necessariamente ponto de partida, porque a gente interpreta muito, né, também dos textos internacionais e tudo mais, mas congregando nessa mesma egrégora de que, né, vamos impulsionar, né, esses jogos de interpretação de personagem num ponto de vista crítico, num ponto de vista de não desvincular o sujeito da sua região e até, né, aproveitando tudo o possível. Por exemplo, citando para finalizar uma outra história da RPG dos Meninos, eles encerraram a última aventura sendo visitados por uma criatura, né, mitológica, uma pinguari. Né? Uma pinguari é uma criatura mitológica de cerca de 3 metros, com uma boca na barriga, né, e que está aí nas matas tropicais, né, fazendo grandes algazarras por aí. E, no caso dos meninos, causou um outro impacto. Que impacto é esse? Ué, professor, mas vai aparecer até criatura mitológica? Por que não apareceria? Já que é um jogo de ficção. E o que causa o aparecimento dessas mitologias, desse folclore, dentro do nosso paradigma, de uma discussão desprendida de narrativas norte-americanas, espanholas, portuguesas. É uma narrativa nativa, né? Então, isso é muito rico para as pessoas e são esses caminhos que a gente pensa em trilhar. O caminho de trazer para os locais onde a gente tem pertencimento, né, essa abordagem das aulas narrativas, e não só isso, mas a crítica que há já nesse ambiente da linguagem que falamos. Senhores, para encerrar, eu agradeço mais uma vez e diria que é justamente isso que o professor Arthur coloca agora no último momento, né? E eu acrescentaria apenas o seguinte: não parou, né? Nós temos uma vasta produção nacional, precisamos dar um passo adiante, né? Precisamos nos congregar, né? A proposta do professor Arthur é interessante, e assim nós iniciamos. O primeiro passo foi dado, inclusive com a mediação do professor Vasquez aqui, e cá estamos de novo, e mostrar aos outros colegas do Lúdico Nacional que tudo isso é possível, discutirmos o RPG num novo patamar, numa nova perspectiva. É assim que eu acredito também. Então é isso, gente. Agora, bora ler, né? Pegar o texto, conhecer o texto e discutir, né? E que o texto vai produzir fricções, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que essa é a demanda de vocês. Então, é isso. Obrigado, abraço e até breve. Até, galera. Até a Até próxima. mais.